Sumar Forma na casa. Hoje com Biologia de 11º ano. Vamos ver aqui temáticas relacionadas com o evolucionismo. Já sabem, deixem as vossas dúvidas aí na caixa dos comentários. Subscrevam o canal. Deem esse gosto no vídeo para nós recebermos esse feedback. Não custa nada. Vamos lá. Utilizando as letras da chave ao lado, classifique cada uma das seguintes frases. As migrações de populações para regiões climaticamente diferentes obrigam os indivíduos que migram a esforços de adaptação e daí decorre a evolução. Reparem bem, nós temos a chave aqui em baixo e temos que dizer se estas frases são darwinistas, lamarquistas ou ambas ou nenhuma. Ok? Tendo em conta que nesta frase diz que esforços de adaptação, quando é algo esforçado, a afirmação tem de ser relacionada com Lamarck, ok? Este esforço, que é a lei do uso e do desuso, ok? O esforço de adaptação está relacionado com Lamarck. Nas plantas, cruzamentos de espécies diferentes originam por poliploidia, multiplicação do número de cromossomas, novas espécies. Isto nem é Darwin, nem é Lamarck, ok? Portanto, afirmação nem lamarquista, nem darwinista. As populações de raposas do Ártico adaptaram-se à coloração desse ambiente, sendo por isso brancas. Ora bem, esta frase é muito genérica. Adaptaram-se, mas não dizem como, não é? Portanto, aqui pode ser tanto Lamarck como Darwin. A ação de certos inseticidas torna-se ineficaz porque apenas se reproduzem os indivíduos que resistem à sua ação. Basicamente, os mais aptos. Portanto, aqui é relativamente a Darwin. Muitas das características que surgem por mutações são sujeitas à ação de seleção natural e podem mesmo ser eliminadas do fundo genético de uma população. Bem, isto fala aqui de mutações, portanto isto provavelmente será sobre neodarwinismo. Portanto aqui nem Lamarck nem Darwin. Vamos aqui a mais uma chave, ok? Identifique cada uma das afirmações que se seguem atribuindo uma letra de uma das teorias constantes da chave. Classifique de neodarwinista apenas as frases que não podem ser classificadas como darwinistas. Portanto, podem ser lamarquista, darwinista, ambas, fixismo ou então o neodarwinismo. As longas pernas do flamingo desenvolveram-se pela necessidade dos indivíduos caminharem em terrenos úmidos à procura de alimento. Ora bem, necessidade, não é? Este tal esforço, ok? Esse esforço, vocês, palavras-chave, vocês depois começam a distinguir entre Lamarck e Darwin, mas quando há um esforço, quando há um uso, que é a tal lei do uso e do desuso, portanto, é sobre Lamarck. As espécies de fósseis são vestígios de povoamento anteriores e não têm qualquer relação com as atuais. Ora bem, Lamarck nem Darwin falavam disto. Portanto, basicamente o que está aqui a acontecer é o fixismo, em que diz basicamente que as espécies são imutáveis, não é? Portanto, aqui que não tem qualquer relação com as atuais, basicamente que não existe um ancestral comum, tem de ser o fixismo. As alterações climáticas desempenham um papel importante na evolução das espécies. Bem, isto não diz como é que as alterações climáticas desempenham um papel, portanto, isto tanto pode ser Lamarck como Darwin. As variedades albinas de certas espécies de coelho são eliminadas em ambiente selvagem, uma vez que apresentam características desfavoráveis. Bem, estas espécies são eliminadas de albinas, não conseguem ficar, não conseguem se camuflar no ambiente, portanto aqui é Darwin, ok? São aquelas que estão menos aptas àquele ambiente. De entre os ancestrais da girafa, aqueles que apresentavam um pescoço mais comprido alimentavam-se melhor e atingiam com maior probabilidade a idade de se reproduzirem. Claro, como a água, portanto aqui é Darwin. Ao contrário de Lamarck diziam que as girafas depois todas cresciam, não é? O pescoço das girafas todas cresciam. Darwin dizia que havia uma variabilidade dentro da população, havia girafas com um pescoço maior e outras mais pequenos. Portanto, as que tinham um pescoço maior estavam mais aptas, portanto chegavam mais facilmente ao alimento, comiam o alimento, sobreviviam, as outras morriam por não terem alimento e essa característica, que era o pescoço maior, reproduziam-se e assim passavam para a descendência.
numa população de bactérias, as que apresentam mutações que lhes permitem sobreviver a um antibiótico vão originar a geração seguinte de bactérias resistentes. Mutações, uma palavra-chave certíssima para nós dizermos que é neodarwinismo. Okay? O neodarwinismo é tipo um upgrade, é tipo um 2.0 aqui do Darwin, das leis ou da visão de Darwin, em que engloba aqui a genética e as mutações. O uso indiscriminado de antibióticos pode conduzir à proliferação de bactérias resistentes. Basicamente aqui também é o neodarwinismo, ok? Nós estamos aqui que antibióticos atuam ao nível da proliferação de bactérias resistentes, e a maneira como se faz é através de mutações, depois conseguem passar esta barreira que os antibióticos contribuem. 3. As plantas carnívoras, ora bem, vocês podem passar à frente, embora eu vá aqui ler este texto, constituem um grupo de plantas que vive frequentemente em solos pobres em nitrogênio. As plantas capturam presas com as suas folhas, digerindo-as através da atuação de enzimas segregadas para o exterior, lançadas para o exterior basicamente, o que lhes permite suprir a carência de nitrogênio. Recentemente, uma equipa de investigadores descobriu que a evolução para o carnivorismo, que ocorreu independentemente em 3 espécies de plantas, uma asiática, uma americana e uma australiana, dependeu de alterações nos mesmos conjuntos de genes. No primeiro momento foi sequenciado o genoma de Cephalotus follicularis, uma planta da Austrália que, como resultado da expressão diferencial de genes, tem folhas carnívoras em forma de jarro e folhas planas não carnívoras especializadas na atividade fotossintética. A comparação entre os genes que são transcritos nos 2 tipos de folhas permitiu compreender as alterações associadas ao carnivorismo. Percebeu-se, por exemplo, que temperaturas mais elevadas promoviam o desenvolvimento de folhas carnívoras. Num segundo momento, os investigadores compararam a constituição das proteínas digestivas presentes nos fluidos digestivos de C. follicularis com a constituição das proteínas presentes em outras 2 plantas carnívoras, Nepenthes alata asiática e Sarracenia purpurea americana. Os investigadores verificaram que a substituição de alguns aminoácidos durante a evolução destas proteínas originou de forma independente enzimas digestivas semelhantes. Diversas proteínas vegetais que nas plantas não carnívoras constituem, por exemplo, defesas contra fungos ou outras pragas, evoluíram para proteínas digestivas como uma quitinase capaz de catalisar a destruição do polissacarídeo que constitui o exoesqueleto dos insectos. Muito bem. Perguntas. As folhas carnívoras e as folhas não carnívoras de Cephalotus follicularis constituem estruturas homólogas, análogas ou homólogas, ok? Depois vamos ver aqui o que é que a segunda frase diz, ou melhor, o que é que a segunda parte da frase diz. Portanto, são estruturas homólogas, ok? Vêm, aliás, do mesmo ser, em que foram transcritos diferentes genes. Basicamente, estruturas homólogas foi que depois vêm do ancestral comum, ok? Que acontece, e depois divergem, ok? Divergem. E se repararem bem, folhas carnívoras são diferentes das folhas não carnívoras, como é óbvio, ok? E obviamente que foram transcritos diferentes genes, obviamente para a atividade de uma folha carnívora é diferente da atividade de uma folha não carnívora. Portanto, esta consequência, ao transcrever diferentes genes, obviamente que depois vão formar diferentes proteínas, ok? 3.2. Em relação às folhas de Cephalotus follicularis, podemos afirmar que o desenvolvimento dos 2 tipos de folhas é independente de fatores externos. A formação de folhas carnívoras implica a utilização de um código genético diferente, isto não. As folhas planas têm menor quantidade de clorofila do que as folhas em forma de jarro. Nas folhas carnívoras, os processos digestivos exigem uma intensa síntese proteica. Ora bem, isto aqui é óbvio, aqui nas folhas carnívoras, obviamente, que os processos digestivos exigem uma intensa síntese proteica. Porquê? Porque as folhas carnívoras lançam enzimas, okay, que são proteínas, para degradar o alimento que está fora, que é o inseto, neste caso, okay, que é tal que fala aqui, numa enzima, a quitinase, não é? Que catalisa a destruição
catalisar a destruição do polissacarídeo que constitui o exoesqueleto dos insetos. Ok? Portanto, aqui é óbvio, o desenvolvimento dos dois tipos de folhas é independente de fatores externos? Não, ok? Porque tem um fator externo, existe um fator externo muito importante que é a ausência de nitrogênio. A formação de folhas carnívoras implica a utilização de um código genético diferente? Não, vem todo do mesmo código genético. E depois temos aqui as folhas planas e as folhas em forma de jarro, que está falado aqui. Tem folhas carnívoras em forma de jarro e as folhas planas não carnívoras especializadas na atividade fotossintética. Portanto, as folhas planas é que têm maior clorofila porque, obviamente, realiza a fotossíntese. De acordo com os dados do texto, a evolução das proteínas digestivas nas plantas carnívoras dos vários continentes constitui um caso de evolução. Bem, plantas carnívoras têm uma semelhança de atuação, obviamente elas estão em locais diferentes do planeta, portanto aqui terá de ser podia ser uma convergente, ok? Podia ser convergente, no entanto, aqui diz provocada por distintas pressões seletivas. Não, a expressão seletiva foi semelhante, por isso é que convergiram, ok? Por isso é que ficaram semelhantes. Também não pode ser divergente, ok? Também não pode ser divergente, porque ao contrário, o que nós sabemos é que é convergente. As plantas carnívoras de vários pontos do globo convergiram o seu modo de atuação, porque obviamente são carnívoras, ok? Condicionada pela existência de insetos ricos em nitrogênio ou condicionada pela ocorrência de solos pobres em nutrientes, ok? Elas tornaram-se carnívoras porque realmente existiam solos pobres em nitrogênio, não é? Não foi por haver muitos insetos ricos em nitrogênio que elas se adaptaram a isso. Não, elas basicamente, o seu handicap era a presença, ou neste caso a ausência, de nitrogênio. Por isso é que foram buscar nitrogênio a outra fonte, que neste caso são os insetos. Adaptaram-se para tal. Explique, segundo a perspectiva neodarwinista, a evolução das proteínas digestivas presentes nas plantas carnívoras a partir de proteínas vegetais existentes em plantas não carnívoras. Ora bem, nós temos aqui, isto é um exemplo clássico de como responder a este tipo de perguntas, depois vocês podem adaptar este processo a qualquer outro tipo de visão neodarwinista de outras espécies, okay? De outros assuntos. Portanto, aqui o primeiro temos falado do DNA e das mutações. Então, o DNA sofreu mutações que conduziram à produção de proteínas com capacidade digestivas. O ambiente conduziu à seleção natural de plantas que tinham esta característica, ou seja, conseguiam produzir estas proteínas com capacidade digestiva e lançá-las, ok? E houve a reprodução diferencial, ok, destas plantas que tinham esta característica e, obviamente, que alterou depois o fundo genético da população, porque estas plantas estavam mais aptas, reproduziam-se mais e sobreviviam, ok? E reproduziam-se mais, comparativamente às plantas que não tinham esta característica. Rapaziada, está feito este vídeo, espero que tenham gostado, coloquem o gosto aí no vídeo e já sabem, subscrevam o canal e deixem as vossas dúvidas aí na caixa do comentário. Fiquem bem.